No capítulo desta segunda-feira, 7 de abril da novela Tieta, mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Ascânio, chateado com as mentiras de Tieta, indaga Leonora perguntando o que Tieta queria com ela. Leonora, para disfarçar, diz que não era nada, só as mesmas coisas de sempre. E Ascânio deixa claro para Leonora que ele sabe que Tieta está usando um nome falso. Leonora fica pálida, e Ascânio percebe pela cara dela que ela também não é Cantarelli. Leonora pergunta como foi que ele descobriu que a Tieta usa um nome que não é dela. Ascânio diz que não tem importância como ele descobriu, e deixa claro que ele sempre achou que quem se esconde atrás de um nome falso ou é bandido ou tem um rabo preso. Leonora tenta defender Tieta, perguntando para Ascânio se ele também teve essa opinião de Artuzinho. E Ascânio diz que teve, e Artuzinho demorou para convencer ele, e pede para Leonora explicar também o porquê do nome falso de Tieta. Leonora pede para Ascânio acompanhar ela até o quarto que ela mostra para ele e não vai se explicar. Leonora mostra para Ascânio todos os documentos dela, e é só mandar ele investigar, que em pouco tempo ele descobre se eles são verdadeiros ou não. Nem ela e nem a Tieta têm rabo preso. De qualquer jeito, o mistério continua. Por que a Tieta está usando um sobrenome falso? Leonora dá a desculpa para Ascânio que Tieta foi muito feliz com o pai dela, mas ela não chegou a se casar com ele. Ascânio fica pensativo. Leonora fica preocupada de não ter conseguido convencer Ascânio e defende Tieta. O pessoal da Brastânio está fazendo tudo errado e o que eles querem é te deixar confuso, dividido. Ascânio deixa claro que ele sabe se cuidar e pede para eles deixar essa história de lado. Ele confia nela e na Tieta. Ele pede desculpas por duvidar delas duas. Eu espero que você encerre esse assunto realmente, Ascânio. Os dois fazem as pazes. Aida conta para Letícia porque foi que ela e Carol se juntaram, porque elas são gente e que elas podem sobreviver sem o Modesto, e é muito importante ela provar para o Modesto que o amor dela por ele está acima de qualquer mesquinharia. Letícia fica olhando para a mãe. Aida diz que ela sofreu muito quando soube que Modesto estava andando com Carol, mas ela relevou, deu a volta por cima e agora ela está lá. Letícia julga a mãe como fria e calculista. Aida fala que não é isso, porque ela não está fingindo. Ela gostou de Carol e da amizade dela. Ela quer tudo de melhor para Carol. Letícia dá a sua opinião, que ela não aceita isso da mãe dela gostar de uma mulher que foi amante do seu marido, que fez eles se separarem. Aida diz que não é assim. Elas veem as coisas de modos diferentes. Ela e Carol passaram por uma situação com o mesmo homem de maneiras diferentes. Olha, mãe, eu posso até aceitar que a senhora se junte com a Carol. Agora entender, não. Um dia você vai me entender, minha filha. Oginá, curioso, procura Tieta com a intenção de saber se ela teve alguma notícia sobre Ricardo. Tieta diz que não, e ela soube que Perpétua também não. Oginá pergunta se ela já se curou da ferida que Ricardo deixou nela. Tieta afirma que ela tem tantas cicatrizes da vida e que a do Ricardo ainda está entreaberta, mas como ela sobreviveu até lá, tu tem uma sede de viver, né? Tieta diz que se não fosse essa sede dela de viver, ela não teria chegado até onde chegou. Oginá confessa que pensou muito em procurar ela novamente, mas ele ficou com medo deles brigarem de novo. Tieta diz que como a poeira já baixou, eles podem começar a se entender melhor. Oginá pergunta se então mais tarde ele pode passar lá. Tieta convida Oginá para jantar com ela. Oginá sorri para ela, já confirmando que ele irá jantar com ela. Bafo de Bode questiona Marcolino e Modesto. Por que eles têm que ficar lá esperando o Arthur? E Marcolino diz que é porque ele é o prefeito da cidade. É ele que vai anunciar à população quem é você. Juraci joga uma indireta e Bafo de Bode implica com ela, mandando ela parar, porque ele está cansado de ouvir os desaforos dela. Ele diz que vai espirrar em cima dela e Juraci, com medo, sai correndo. Bafo de Bode começa a achar graça, dizendo que ele só quer ver a cara do povo de Santana do Agreste, que tratava ele como um nada.
Marcolino e Modesto ficam olhando para a cara dele. Bafo de Bode se acha, e Marcolino e Modesto acham que ele está ficando louco. Arthurzinho é tão esperto que consegue fazer o pai confessar que ele e os amigos querem dar o golpe na Brastânio. Arthurzinho pergunta se o Bafo de Bode não é o dono das terras de Mangue Seco. Arthur diz que não é, e conta as falcatruas que eles tiveram que fazer para conseguir esse feito. Arthurzinho pergunta se Mangue Seco tem algum herdeiro verdadeiro, e Arthur diz que sim, só que a pessoa não sabe que é herdeiro de Mangue Seco. E não há perigo dessa pessoa descobrir? Arthur diz que não, porque eles já tomaram certas providências. Se ele não descobriu até agora, não vai descobrir nunca mais. Mas eu acho que vocês ainda têm um sério problema nas mãos. O Bafo de Bode pode deixar vocês na mão e voltar atrás. Arthur manda ele deixar isso nas mãos dele, porque esse era o único jeito de colocar as mãos no dinheiro da Brastânio. Arthurzinho diz para o pai o que ele deve fazer, já que ele é o prefeito da cidade. Arthur acha estranho o interesse do filho por esse assunto. Tieta, como é experiente, alerta a Leonora que lá no fundo do coração dela, algo diz que esse assunto ainda não se resolveu, apenas se acomodou. Leonora fica preocupada com a intuição de Tieta e pergunta por que ela falou isso. Porque já deu para perceber que esse pessoal da Brastânio está disposto a tudo, a quem ficar contra eles aqui no Agreste. E se eles agem assim é porque eles são perigosos sim. Mas o Ascânio parece se dar tão bem com o Arthurzinho. Tieta afirma que o Arthurzinho nunca prestou, e ela acha que ele está mentindo, e elas têm que descobrir por que ele está mentindo. Ascânio se explica para Bebê e Rosalvo por que Tieta usa o sobrenome falso e pede sigilo deles sobre isso. Depois que Ascânio sai, Rosalvo manda Bebê ligar para os homens dele e manda eles fazerem um levantamento completo sobre Antonieta Esteves. Bebê gosta da ideia de Rosalvo e diz é pra já. Tônia vê Elisa cozinhando e prova a comida dizendo que ela colocou pimenta demais e vai estragar com o estômago de Timóteo. Elisa mente que Timóteo já melhorou. Tônia diz que mesmo que ele tenha melhorado, comendo essa comida com pimenta vai piorar de vez. A senhora pode deixar que depois eu resolvo isso. Tônia diz para Elisa que ela tem uma coisa para contar para ela sobre Arthurzinho. Elisa sorri para a mãe. Ela fica feliz por Arthurzinho ter se interessado pela mãe dela. Ele vai querer levar ela embora de lá. Tônia não gosta das ideias de Elisa novamente querer ir embora do Agreste. Elisa confessa que sempre pensou nisso. Além do mais, ele vai querer ir embora. A senhora vai fazer como? Tônia brinca com Elisa, dizendo que ela quer vê-la pelas costas. Não, eu quero lhe ver feliz como uma pessoa que lhe leve para bem longe daqui. Tônia, com cara de apaixonada, diz para Elisa que ela e Arthurzinho, por enquanto, só estão se conhecendo. Então eu vou rezar para que tudo dê certo, para que vocês se entendam. Tônia conversa com Carmosina sobre Arthurzinho, dizendo que ela acha que ele mudou. Carmosina diz que ela espera que sim. E depois, quem tem que gostar dele não sou eu, é tu, né? E tu merece tanto ser feliz, Tônia. Gladstone ouviu a conversa de Tônia e Carmosina e pergunta que história é essa dela gostar ou não de alguém. Carmosina pergunta se ela por acaso não pode. Não, não pode, porque é minha, eu vi primeiro, ninguém tasca. Ai de quem coloca a mão. Carmosina se explica para o seu amado o que ela estava falando de um namorado que a Tônia arrumou. Gladstone fica aliviado e diz que ainda bem. E por falar em namoro, a gente vai passear hoje na praça logo mais. Se você quiser... Gladstone diz que tem que ser a moda antiga de braços dados. Os dois se beijam. Carol pensa em Osná e manda Pirica entregar um bilhete para ele. Pirica entrega o bilhete para Osná. Osná lê o bilhete de Carol, que quer ver ele à noite. E ele fica pensando como é que ele vai se dividir em dois, já que Tieta também quer ver ele. Leonora sonha alto e conta para Tieta que Ascânio quer que o divórcio dele saia logo. Ela tem certeza que vai ser feliz. Tieta fica olhando para Leonora e Leonora percebe a cara dela e pergunta o que ela acha. Tieta diz para Leonora que tudo o que ela queria era ver ela sendo feliz, casada, gorda, batendo um bolo com filhos. Leonora diz que ela vai ser muito feliz. Tieta diz que se ela pudesse pedir algo, era que ela fosse feliz. Mas ela tem tanto medo que o passado dela venha bater na porta dela, esmagando ela como se fosse um trem. Leonora afirma com toda a convicção que isso não acontecerá. Tieta abraça Leonora e diz tomara.
Timóteo chega em casa com fome e ele vai provar a comida que está no fogo, mas Elisa aparece e é grossa com ele, mandando ele não mexer na comida fina que não é pro bico dele. Timóteo diz para Elisa que com ele ela só fazia um feijão com arroz e olhe lá. Elisa debocha dele dizendo que nem isso ele fazia com ela. Timóteo chama a atenção de Elisa, mandando ela se dar ao respeito. Eu acho melhor você saber qual é o seu lugar nessa casa. Aqui você não passa de um hóspede. Quem diria que na minha própria casa um dia eu iria escutar isso? A porta da rua é a serventia da casa. Se tu quiseres ir embora, Timóteo confessa que tem vontade de acabar com essa farsa. Ele só não faz isso por causa de Tônia. Elisa manda ele não atrapalhar a janta dela com Rosalvo. Timóteo avisa que só irá sair depois que ele tomar um banho e se arrumar. Aí sim ele sairá. Tônia avisa para Tieta que Ninete quer que ela mande um documento para passar as ações que ela deu para ela para o nome dela. Tieta pergunta se ela não levou o documento na viagem. Tônia diz que não, ninguém deu documento nenhum para ela. Tieta manda a Tônia pegar o baú dela, porque elas vão ter que procurar. Sinira não acredita que Amorzinho irá se tornar sócia de Aida e Carol. Amorzinho conta que elas vão ser empreendedoras. Sinira é boca quente e corre para contar para Perpétua, que pensa que Amorzinho está fazendo isso para provocar ela. O que ela está fazendo não é empreendimento comercial, e sim uma descaração. Laura e Dário ficam surpresos ao saber que Bafo de Bode é dono de Mangue Seco. Bafo de Bode não, comandante Dário, Poncidônio Antunes. Eu vou com vocês para a cidade, porque essa eu não posso perder. Carmosina entrega uma carta para Leonora do ex-namorado dela. E avisa que o carimbo dela é de perto. Se eu te contar que você vai além de ter ficado bonita, você vai ficar milionária, você vai acreditar? Tônia fica surpresa com o que Tieta diz.